Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Bom, o Bahia faz hoje a sua penúltima atividade antes do Clássico Bavi no próximo domingo às 16 horas no estádio Manuel Barradas. O Bahia teve uma folga após o triunfo contra o Barcelona de Ilhéus, não havia tido folga justamente por conta desse processo de pré-temporada depois do jogo, antes desse do Barcelona de Ilhéus, jogo contra a equipe teve o Bahia de Feira Fora, teve o Jequié antes. E na Fonte Nova a gente pegou Galícia, tá tentando lembrar aqui. Então não teve folga depois desse jogo. O próprio Rogério destacou isso na coletiva depois da partida contra o Bahia de Feira. Cadu falou de folga, ele falou que estava disposto a trabalhar com a molecada. E nesse processo de revezamento chegou aquele momento de regenerar, né? Então teve uma folga na quarta-feira, treino na quinta, treino hoje, treino amanhã. 3 atividades antes do Clássico Bavi. E aí vem o grande dilema e é sobre isso que eu quero discutir antes de qualquer coisa aqui no vídeo. Com qual time o Bahia vai pro Clássico, né? E eu quero saber antes de qual vertente de pensamento, se é que dá para chamar assim, né? Porque há um sério viés filosófico nisso. Você está, né? Qual ideia você defende? Utilizar o time todo titular, como foi contra a equipe do Barcelona de Ilhéus, utilizar o time todo mescladão, reserva, né? Mescladão é o time que estava jogando até a terceira rodada, né? Os reservas com a molecada mais jovem, né? O ataque com Cauê Furquim, Del Juan Pablo, ou colocar uma mescla de jogadores titulares com jogadores reservas e jogadores mais jovens. Eu sou dessa turma aí, da terceira posição. Acho que o time titular mesmo, as peças principais que foram utilizadas com o Barcelona de Ilhéus, tem que ser utilizadas no jogo contra o Corinthians, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, dia 28, na Vila Belmiro. Mas para esse jogo, para o Clássico Bavi, eu não vejo problema em dar essa responsabilidade para a molecada mais jovem, para a molecada mais nova, dar essa responsabilidade para Del, para Cauê Furquim, para Juan Pablo, tendo o suporte dos caras mais experientes, tendo o suporte de Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Tô desenhando já o time aqui, escalei 6, tá? Para vocês entenderem mais ou menos a minha visão, a minha percepção. Acho que no sistema defensivo é mais pertinente ter peças experientes, habituadas a lidar com o clássico e que possam entregar uma consistência e uma solidez que é necessária para esse tipo de jogo. Então colocaria a dupla de zaga aí titular com David Duarte e Mingo, ou optaria por um Canu da vida, por exemplo, que está voltando aos poucos e também tem muita experiência. Tem na direita a possibilidade de utilizar novamente o Roman Gomes, já que utilizou Gilberto no última partida e ele inclusive foi bem, e essa mescla vai acontecendo entre reservas, titulares e molecada mais jovem, tá? Érico Faria, não sei quais são os planos de Rogério Ceni para o Clássico Bavi, se ele projeta fazer isso ou ele vai colocar realmente time titular. Não é nenhum absurdo isso acontecer, tendo em vista que no decorrer da partida ele sempre dá oportunidade para essa molecada, né? No último jogo, inclusive, ele deu oportunidade para essa molecada, colocando o Cauê Furquim, Del, Juan Pablo no jogo. Então vamos ver qual é que vai ser a decisão do técnico Rogério Ceni. Mas é evidentemente que o espaço está aberto nos comentários para a sua opinião. Fala aí o que você pensa, o que você acha, o que você idealiza. Do lado de lá, Jair Ventura, depois do último jogo, Vitória Bé ganhou o primeiro jogo na temporada contra a equipe da Juazeirense, e nessa entrevista coletiva ele falou que vai encarar o Clássico Bavi como final de Copa do Mundo. É mais ou menos por aí. Não dá para dizer que é só mais um jogo, não dá para dizer que a partida não tem uma importância, né? Se o Bahia perder, a cobrança vai aumentar, o Bahia pode estar com o melhor ataque do Brasil voando, alimentando a esperança do torcedor, a expectativa do torcedor tem sido elevado, mas vai o Bahia perder o Clássico Bavi, mesmo que seja no Barradão. O clima já vai ser diferente, o nível de cobrança já vai ser diferente nesse começo de temporada.
Então existem muitas camadas, muitas nuances que compõem um clássico, que dá esse caráter de importância da gente também jogar o clássico como uma final de Copa do Mundo, mesmo que tenhamos aí compromissos importantes em breve, como estreia na Libertadores e logo em seguida, depois do clássico, a estreia no Brasileiro da Série A. Fala pra mim o que é que você pensa. Vou falar sobre Alejo Vélez, meus amigos. Novela argentina com pitada inglesa. O Bahia já deu um acordo encaminhado com o Tottenham, mas ainda precisa convencer o Rosário Central, evidentemente através de uma compensação financeira, a viabilizar esse acordo de maneira imediata. Nosso querido Jonas Stelma apurou e fala no canal de Pastorzinho lá no Tricolor, uma situação que eu acho que é importante da gente destacar. Primeiro sobre prazo, né? O prazo, segundo Stelma, o que ele teve a oportunidade de apurar, que o Bahia mesmo estipulou para poder continuar nesse negócio, na tentativa para Alejo Vélez, antes de partir para um plano B, é até próxima sexta, né? Sexta da semana que vem. Então, até sexta da semana que vem, o Bahia tenta viabilizar esse acordo, procura ali se alinhar, se ajustar e chegar a um denominador comum com a equipe do Rosário Central. E essa semana aí vai ser, sem sombra de dúvidas, decisiva para esse negócio acontecer ou não, né? Para se ter uma resposta, pelo menos concreta, a respeito desse negócio, tá? Então esse primeiro destaque, eu acho que é o mais relevante. Outro que é importante, segundo o Jonas Stelma, o Bahia está disposto a triplicar o salário de Alejo Vélez. O que ele ganha hoje no Rosário Central, mesmo que por empréstimo, seria triplicado pelo Bahia, e o atleta ia receber uma grana alta, e isso, inclusive, segundo apurou o Jonas Stelma, acabou gerando uma decepção para o Bahia, justamente porque contava com a iniciativa do próprio Alejo Vélez de tentar convencer o Rosário Central para viabilizar esse negócio, tendo em vista que essa negociação com o Bahia iria trazer uma projeção de carreira melhor para o atleta e também, né, uma condição financeira melhor, tá? Então, segundo o Jonas Stelma, houve essa frustração por parte do Bahia do atleta não tomar iniciativa, querer vir, procurar as alternativas necessárias para poder fazer com que esse acordo acontecesse. E se o Bahia não chegar a um acordo agora, não conseguir chegar a um acordo também, isso daí é mais improvável, para o meio do ano, vai buscar um 9 com as mesmas características de Alejo Vélez. Já está desenhado, jogador jovem, promissor, com laços para evoluir, que tenha muita capacidade de gerar retorno técnico e também financeiro. É mais ou menos isso que projeta, que idealiza o Bahia. Vamos aguardar. Qualquer novidade, evidentemente, você vai ver aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar, que é muito importante pra gente. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?